Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. No News dessa segunda-feira a gente mostra mais detalhes do suspeito de matar a enteada de 6 anos que tinha autismo em Unai. Família reconhece chinelo junto à ossada encontrada na BR-365. Homem de 40 anos é apontado por criança de 5 anos por abuso sexual em Lagoa Grande. Mais uma morte, 69 novos casos da Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. A gente vai mostrar que o Ministério da Saúde confirmou que o Brasil vai voltar a receber o IFA chinês. Vamos falar também sobre o corte de verbas de universidades, pelo governo federal, que atrapalha aí os planos da UFO em Patos de Minas. Pacientes de hemodiálise não são mais atendidos no Hospital São Lucas. Tem também a nossa análise de notícias e muito mais, agora no NTV News, que já está no ar. Em abril, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento com redução de R$1 bilhão para as 69 universidades federais, 18% a menos na comparação com o ano passado. A UFO também foi afetada com corte, com isso a construção do campus em Patos de Minas também. Os dados da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior apontam que o orçamento discricionário para 2021 teve corte de pelo menos R$1 bilhão. Segundo a associação, o orçamento destinado a 69 universidades federais no Brasil é 18,16% menor do que o destinado no ano passado. A gente recebeu essa notícia com grande pesar, porque as universidades elas vêm trabalhando nessa pandemia, é um período muito difícil. Mas as universidades elas não deixaram de trabalhar, A gente vem participando de vários projetos, Ao todo no Brasil são mais de 1.200 projetos de pesquisa em andamento, As universidades somam mais de 50 hospitais universitários que vêm aí auxiliando, tanto no teste quanto no acolhimento aí dos pacientes com leitos de UTI, com leitos de enfermaria. Aqui em Patos de Minas, por exemplo, a gente está trabalhando incansavelmente na realização de testes para a Secretaria de Saúde de Patos de Minas, atendendo aí todo o município. Na Universidade Federal de Uberlândia, o orçamento de 2020 para 2021 teve redução na verba discricionária de aproximadamente 20%, o que representa R$1 bilhão a menos. Foram retirados, então, do orçamento, comparando com o orçamento de 2020, mas vale frisar, reiterar, que esse orçamento de 2020 ele já vinha de cortes anteriores. Então, esse corte é já em cima de outros cortes que já tiveram nos anos passados. Então, é bem crítica a situação. Lembrando que esse corte ele não foi linear em todos os setores. A gente tem setor dentro da universidade, como, por exemplo, assistente estudantil, que atende aí, os alunos carentes, que somam mais de 50% dos discentes que fazem universidades federais. É preocupante esse cenário. O impacto na redução de verba atinge também a obra de construção do campus UFO Patos de Minas. Para não depender unicamente desses repasses, a universidade tem buscado outros meios. Essa verba que vem para a universidade, parte dela são orçamentos destinados ao investimento, que nesse ano vieram apenas 3,5 milhões, é muito pouco para toda a universidade. Mas a reitoria ela tem manifestado a intenção, desde aí da última gestão, de manter a prioridade para a construção do campus de Patos de Minas. Então, a gente está realizando aí o processo da nova licitação para a nova empreiteira iniciar as obras do primeiro bloco, mas a gente está envolvido também na tentativa de busca de outras fontes de recursos que não só apenas a verba que vem direto para a universidade, mas
extra-orçamentos, né, que vem para o Ministério da Educação, emendas parlamentares. Então a Universidade Federal de Uberlândia ela tem tentado esses outros fontes de verba para a construção do primeiro bloco do campus Patos de Minas. O Hospital São Lucas não vai mais atender os cerca de 200 pacientes que precisam fazer hemodiálise em Patos de Minas. A responsabilidade agora é de uma clínica. A decisão veio depois de liminar da Justiça. Há 3 anos e meio, a Luciene encara a estrada da cidade de Tiros até Patos de Minas. Foram anos de lutas e pedidos para melhoria no atendimento de hemodiálise pelo SUS. Foram 3 anos e meio de muita luta, de muito sofrimento às vezes, sabe? De muita insegurança, de muito medo. Nosso tratamento é muito delicado e às vezes faltava muito cuidado, faltava de tudo um pouco, já faltou para nós. Por meio de liminar, os pacientes deixaram de ser atendidos no Hospital São Lucas. Aproximadamente 200 pacientes do Sistema Único de Saúde serão atendidos na nova unidade de tratamento de rim. Hoje a gente recebe em torno de 100, amanhã em torno de 100 e poucos pacientes. E a gente vai ficar ao todo aqui em torno de 215, 220 pacientes. A nossa clínica tem uma capacidade maior que isso, a gente chega até a 240 pacientes aqui. É uma estrutura moderna, uma estrutura de mais de 1.000 metros quadrados de área construída, geração de energia, poço artesiano, enfim. Já foi passado por todas as inspeções sanitárias, nós estamos completamente regulares. Caso seja necessário o uso de leito de CTI, a clínica conta com um, onde o paciente será estabilizado até a chegada do SAMU. Nós temos um leito de CTI aqui na clínica, completo, com desfibrilador, monitor, cardioversor elétrico. Esse paciente é estabilizado aqui o tempo que precisar. E nós contamos com um sistema próprio de remoção de pacientes. E como o paciente ele pertence ao SUS, isso é bom deixar, ele pertence à regulação de urgência e emergência do SUS. Então o SAMU faz a transferência desse paciente e regula de acordo com o caso. Na maioria dos casos é direcionado para a UPA. Segundo o advogado da causa, por mais que seja uma liminar, há esperança para que os pacientes recebam atendimento digno. É uma liminar, mas é uma liminar satisfativa. A gente entende que, de acordo com o acervo probatório e até as fundamentações do juiz, que muito provavelmente não volte à situação que era anteriormente. Para quem necessita do atendimento, a esperança é de dias melhores. Hoje o coração é só alegria, porque assim, é uma esperança muito grande de um tratamento bom, de base, é o que a gente quer, sabe? Um tratamento de respeito. E o atendimento então melhore para todos esses pacientes, Já já a gente fala de futebol aqui no News e mostra como foi o primeiro jogo da final do Mineiro e com prolongamento da Desde pandemia. pequeno, Franklin está na luta. Em um jogo sem muitas emoções, mas com muitos cartões amarelos, a primeira partida da final do Mineiro entre América e Atlético terminou sem gols, no 0-0 mesmo. A finalíssima será no próximo sábado, às 4h30 da tarde, no Mineirão. Final de campeonato sempre tem fortes emoções, certo? Errado. Com as 2 melhores campanhas do Mineiro, a torcida esperava que América e Atlético fizessem um espetáculo no Independência. A primeira etapa foi sem muitas chances claras de gol. A única mais próxima foi de Hulk aos 17 minutos, que parou numa defesa de Matheus Cavicchioli. Tietê e Guilherme Arana tentaram chute de fora da área também nas principais chances do Galo. O Coelho, por sua vez, nem sequer assustou o adversário. No segundo tempo, esperava-se mais ação, mas não foi bem isso que aconteceu. Com um pouco mais de intensidade, o América levou leve perigo ao gol de Everson logo nos primeiros minutos, com Marlon e Bruno Nazário. O Galo respondeu na sequência, criando boas oportunidades com Tietê, Hulk e Sacha. O jogo ficou bem mais aberto e melhor no segundo tempo. Aos 22 minutos, depois de boa jogada pela esquerda, Rodolfo chutou para o gol e obrigou Everson a fazer bonita defesa. Em um contra-ataque americano, Alan parou Ademir com falta e foi expulso aos 28 minutos. Com mais um em campo, o Coelho foi para cima, mas não conseguiu passar da defesa do Galo. A partida ficou no 0-0 e o segundo jogo da decisão entre América e Atlético está marcado para o próximo sábado, às 4h30 da tarde, no Mineirão. Apesar de o jogo ter sido fraco para ambas as equipes no primeiro tempo, não foi bem assim que Cuca enxergou.
Eu acho que o predomínio do primeiro tempo foi nosso, né? Aí no segundo tempo, quando nós tiramos o Hever e pusemos um volante armador, que é o Alan, o jogo equilibrou. A América teve um início melhor que da gente, daí nós equilibramos a partida. A América não teve grandes chances até o momento, né, em que nós ficamos com um jogador a menos. Questionado sobre qual time vai a campo na final, Cuca ainda não sabe, tendo em vista que quarta tem jogo pela Libertadores. É um jogo decisivo, é a final do campeonato. Então o campeonato afunilou, é natural que você vá tentar pôr a equipe mais forte. Você não sabe quem vai sentir o jogo, fisicamente ou não. Para isso você tem as trocas para fazer, né? Já Lisca reconheceu que o Coelho jogou mais na defensiva e teve dificuldades de penetrar na zaga alvinegra. A gente articulou bem o jogo, mas muito no nosso campo defensivo. Toda vez que a gente tentava entrar no campo ofensivo, nós estávamos bem marcados. Precisávamos compactar um pouco mais o meio, que foi o que aconteceu no segundo tempo. A leitura do primeiro tempo nos propiciou que a gente voltasse no segundo melhor, realmente, né? Mas dentro do campo dos caras, com uma movimentação melhor dos nossos dois volantes, né? Com um jogo mais assertivo em cima da última linha deles. E isso fez com que a gente crescesse, até ter um jogador deles expulso, e a gente foi empurrando eles para trás. E o final do jogo foi um time tentando articular, atacar e o outro defender, com poucas transições também, com a dificuldade que eles tinham de um jogador a menos, né? E montaram 2 linhas de 4, só com o Sacha na frente. A gente tentou algumas alternativas, tivemos algumas situações não tão claras, mas sempre que o Everson foi solicitado, ele atuou bem, né? Ele garantiu bem as bolas aéreas e alguns chutes que a gente teve. Pois é, enquanto a América tem uma semana toda de treino pela frente, na quarta-feira o Galo tem aí o compromisso pela Libertadores contra o Cerro Porteño às 21 horas. Com a pandemia, aumentou em 70% os casos de abandono de animais domésticos no Brasil. Os dados são da ONG Amparo Animal. Entre as causas desse crescimento estão a morte pela Covid dos tutores e a crise econômica, que deixou muitas famílias em condições ou sem condições de cuidar dos animais de estimação. Desde pequeno, Franklin está na luta pelos direitos dos animais. Com a pandemia, o trabalho que já era desafiador ficou ainda mais difícil. Para conseguir recurso, eu tenho me centrado nas redes sociais, né? Porque a gente não está podendo nem fazer as feiras de adoções, como eram feitas antes, e outros movimentos. E o restante é através do meu ganho no meu trabalho, na minha banca de revista. É assim, essa luta constante nossa. Outro impacto da pandemia é o aumento da demanda por adoção. Dos 27 animais que hoje são abrigados por ele, 12 chegaram aqui após a morte de seus tutores que foram vítimas da Covid-19. É o caso aqui do Merlin, um Merlin que era das minhas amigas Isabel e Raquel, que faleceram vitimadas pela doença. As famílias não puderam estar acolhendo esses animais porque moram em apartamento ou moram em outro estado. Então acabei recebendo os 3 cachorros, mais 7 gatos. Eles estão aqui sendo tratados com muito carinho e na esperança de que no futuro a gente consiga adoções para eles. A cachorrinha Tuti e a gata Amora também perderam o lar na pandemia. Foram resgatadas pela Paola. É uma senhora que vivia sozinha, que tinha esses animais em casa, acabou falecendo em decorrência da Covid, e a família não queria os animais e estavam deixando lá na casa, sem alimentação, sem água. E aí eu tomei conhecimento desse caso e fiquei, assim, super chateada, né? Porque a gente sempre indica que antes da pessoa fazer uma atitude dessa, que não tenha que fazer, obviamente, a gente pede para que a pessoa tente doar um animal, principalmente para alguém da família, né? Para o animal se adaptar ali com o que ele já está acostumado. E, por último, se não houver mais o que fazer, tentar encaminhar o animal para uma adoção responsável, né? Verificar se ele está castrado, vacinado e encaminhar para adoção. De acordo com uma pesquisa realizada pela ONG Amparo Animal, ouvindo cerca de 530 instituições que oferecem proteção e abrigo aos animais, o abandono cresceu 70% no Brasil em 2020. A questão das pessoas perderem seus empregos, né, mudarem as suas rotinas, então muitas vezes tem que
não conseguem mais pagar aluguel, então vão morar na casa de favor, vão morar de favor na casa de alguém, vão morar no fundo da casa de alguém, não conseguem levar seus animais. Existe a questão também das pessoas não conseguirem mais cuidar dos seus animais, né? Uma pessoa que tem muitos cães, por exemplo, de porte grande, não consegue mais comprar ração. Animais com doenças crônicas, animais idosos que precisam de um acompanhamento veterinário, muitas vezes a pessoa não consegue mais dar, né, prover esse acompanhamento médico veterinário. Então, a principal causa é a crise social econômica. Depois de se planejar, Clarice percebeu que estava na hora de levar um bichinho para casa. Dori e Diana foram adotadas de forma responsável e fazem esse período de pandemia ser um pouco mais leve. A rotina da pandemia se tornou muito pesada, né? Sem sair de casa, sem poder encontrar os amigos, a família. Então, ter essas companhias aqui dando para a gente tanto carinho, tanto amor, ajudou a tornar o dia a dia mais leve. A gente gasta um tempinho brincando, a gente coloca a máscara e desce para dar uma volta no quarteirão, como tem um motivo para sair, ver um pouquinho a rua lá fora, deixar elas conviverem com outros cachorrinhos também, que quando elas, durante o passeio, então tornou a nossa rotina mais gostosa e menos pesada. Cachorro é tudo de bom, né? Daqui a pouco aqui no News a gente mostra que moradores pedem ajuda para a construção de abrigo para a imagem de Santa Terezinha, às margens do Rio Paranaíba. E homem de 40 anos é apontado por criança de 5 anos por abuso sexual em Lagoa Grande. Uma ocorrência de abuso sexual foi registrada neste final de semana em Lagoa Grande. Um menino de 5 anos teria sido abusado pelo companheiro da avó. Esse fato teria acontecido na cidade de Lagoa Grande. Segundo as informações, a criança de 5 anos de idade mora com a avó e também o companheiro dessa mulher lá naquela cidade. Quando então, nesse final de semana, essa criança teria vindo a Patos de Minas ficar alguns dias com a mãe. A mãe acabou percebendo uma mudança de comportamento desse menino e chegou a questionar ele. Ele então acabou contando que ele teria sido abusado pelo companheiro da avó. Ao meu lado está a Serafina Borges, ela que é conselheira tutelar aqui de Patos de Minas. Serafina, então como que teria todo esse fato acontecido com essa criança, esse menino de 5 anos de idade? Na data de ontem nós fomos acionados, né, pela Polícia Militar, comparecemos no local, né, onde, segundo, né, a mãe da criança acionou a polícia, né, pelo fato de ter descoberto, né, num dia anterior, que a criança, seu filho, teria sido abusado sexualmente pelo companheiro de sua mãe. Devido às ameaças que foram recebidas, né, a criança, segundo o relato da mãe, né, a criança falou, né, que ela estava sendo abusada sexualmente por várias vezes pelo companheiro de sua avó. Mas no atendimento feito, devido a essas ameaças que recebeu, ele não nos confirmou o fato. Porém, a mãe, no dar banho da criança, percebeu uma diferença, né, em suas partes íntimas, e qual ela ficou muito preocupada. Serafina, a partir de agora, o que acontece diante dessa situação? A criança não reside no município de Patos de Minas, porém, como foi lavrado o boletim aqui na cidade, né, a criança vai ser ouvida juntamente com a mãe na delegacia e possivelmente, né, submetida a um exame de corpo de delito. Esse exame, então, que vai poder constatar ou não o abuso sexual? Sim, isso mesmo. E a partir de agora o Conselho Tutelar segue acompanhando essa criança. Essa criança pode deixar de morar com a avó e esse companheiro e se mudar para Patos de Minas para morar com a mãe ou outros familiares? Como é que fica essa situação, Serafina? Devido o fato acontecido, no momento a criança está com a mãe, né? Mas porém não tem provas, não tem nada confirmado ainda. Como a criança não reside aqui em Patos, né, será encaminhado
para a cidade de origem para ter o acompanhamento necessário, tanto pelo conselho como pelas redes de proteção à criança. Agora a gente mostra o pedido dos moradores do bairro Santa Terezinha. Eles querem reformar o local onde dá acesso à imagem da Santa às margens do Rio Paranaíba. Na beira do Rio Paranaíba, iniciava a canoagem de Nossa Senhora Aparecida há 18 anos. Mas, devido à pandemia, teve que ser interrompida. Aqui a canoagem parava e a gente subia com a imagem, fazia procissão, ia rezar na capelinha, retornava, descia, ia até o último ponto dela e acontecia a missa, como sempre aconteceu ao meio-dia, no dia dela. Por ser um local à beira do rio, o mato por vezes ficava alto. Logo, os moradores arregaçaram as mangas e fazem o que deveria ser trabalho do poder público. A gente está sempre reunindo alguns moradores, alguns voluntários para fazer a limpeza. Meu marido, há mais de 28 anos, cuida da limpeza do bairro, juntando, né, esses lixos, essas coisas que as pessoas jogam, sempre tentando manter o nosso bairro, principalmente a nossa rua limpa. Agora, eles pedem ajuda para o acabamento da obra, onde foi construída a escadaria e tem um ponto estratégico, onde fica a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A gente quer terminar a obra que foi começada, deixar um acabamento bonito, vistoso, que eu acho que o povo merece, porque aqui todo tipo de pessoas nos visitam. Quem quiser ajudar pode procurar o Everaldo, na rua Rio Grande do Sul, número 554, bairro Santa Terezinha, ou ligar no telefone DDD 34 3825 9015. Qualquer doação, de acordo com o material que vai precisar ali, sem dúvida, se a pessoa quiser doar o material, ele pode doar, se ele quiser doar dinheiro, ele pode doar, e que seja de nível espontâneo à vontade, aquilo que ele puder e aquilo que ele achar que pode doar. A preocupação quando a gente fala de previsão do tempo agora é com o tempo seco, né? O Instituto Nacional de Meteorologia até emitiu um alerta. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Super promoção em armações. Pensou em ótica? Lembrou New Color. No alerta do IMET, a umidade relativa do ar no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba pode chegar a apenas 20% nesta segunda. Na terça-feira, o tempo seco continua e o tempo fica com poucas nuvens. A temperatura se mantém amena. Em Patos de Minas varia entre 15 e 29 graus. Em Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba, a máxima não deve ultrapassar 28 graus. Em Patrocínio, mínima de 16 e máxima de 29. E em Coromandel, os termômetros podem chegar a 30 graus nesta terça. Já tem análise da notícia aqui no News. Mais uma morte e 69 novos casos de Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. E o Ministério da Saúde afirma que o Brasil vai voltar a receber o IFA chinês. Aproveite a Semana da Saúde e coloque a sua saúde em dia na Medic Mais. São várias especialidades médicas com um desconto super especial. É isso mesmo, hein? Várias especialidades. Consulta com dermatologista ou ginecologista, apenas R$ 120. Consulta completa com médicos, oftalmologista a R$ 155. Consulta com ortopedista a R$ 140. A Medic Mais também está com desconto especial em todos os exames. E o melhor é que você pode passar aí, vai parcelar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Muito bom, né? Então ligue e agende o seu horário. 34 3823 4149 ou 99888 4149. Medic Mais, na Rua General Osório, número 6, no centro de Patos de Minas, próximo à Praça da Antiga Rodoviária. Agora a gente vai à análise da notícia com o nosso amigo Gui Boaventura, jornalista, apresentador, que divide de tela comigo. Gui Boaventura, boa noite. Olá, Daí, boa noite ao nosso telespectador. Pois é, Gui, a gente começa com os números aí, então, da Covid-19, já na tela, né? Do último boletim de sexta para o desta segunda-feira, são mais 69 casos confirmados da Covid-19 em Patos de Minas. De acordo com a vigilância epidemiológica, são casos aí da última semana, né? Mas há um registro de uma morte de um homem de 67 anos que foi a óbito em 26 de abril.
e só agora foi registrado, portanto, no boletim. O óbito, Gui, aconteceu no dia 26/4, né? Dia 26 do mês passado. E a gente pode observar aí pelos números que estão no boletim também, nos 2 boletins, que aumentou o número de patenses internados em relação à sexta-feira, Gui. Pois é, em relação a uma geral nesses números aí, Odair, o que a gente pode observar é o seguinte: esses números estão ruins. Nós precisamos de entender isso. Os números são preocupantes. São preocupantes porque nós tivemos uma tendência de queda no final do mês de abril, princípio do mês de maio, e da semana passada para cá, de segunda-feira da semana passada para cá, esses números têm piorado. É um indicativo. Por exemplo, Carmo do Paranaíba aumentou, eu falei aqui, aumentou, nós falamos aqui, comentamos sobre isso aqui, aumentou na semana passada o número de casos, com 30 por dia aproximadamente. Lagoa Formosa registrou num dia apenas 9 casos, continua esse problema lá em Lagoa Formosa, há até uma preocupação com um caso que pode ter surgido, a gente está investigando esse caso aí, numa escola, por exemplo. Então a gente precisa de levantar esse dado aí para trazer essa notícia com mais precisão. Mas esses números são ruins, e esses números são consequências do que acontece na região toda. Não é só aqui em Patos, é na região, principalmente na micro-região de Patos de Minas. Essas cidades aqui do entorno, Presidente Olegário, Lagoa Formosa, Cabo do Paranaíba, Rio Paranaíba, indo até São Gotardo, aqui Vajão, São Gonçalo do Abaeté, Guimarães, etc. Essas cidades contribuem para o aumento desses números aí. Agora, é um dó, né? Você ter essa subnotificação, porque se estiver morrendo gente hoje, nós não sabemos. Esse número que foi registrado aí, essa morte que foi registrada aí, é lá do mês de abril ainda. Então a gente não sabe. Na realidade, nós ficamos aqui conversando em cima de um número que pode ser verdade e pode não ser verdade também, né? O poder público falha muito nessa questão da comunicação, né? Comunica mal, não faz nenhuma campanha em torno do que deve ser. Fica um negócio assim meio, baixei um decreto, cumpram aí, e depois eu vou analisar para ver o que eu faço de novo baixando outro decreto. Comunica mal, o governo comunica mal, o governo municipal comunica mal, acha que as pessoas estão vendo internet o tempo todo, aliás, veem, mas muitas veem, não entendem, não sabem interpretar, outras veem ou não interessam por isso, outras não entram no site que precisa ver essa informação, e aí fica esse negócio aí, sabe, sem uma ligação maior com o povo, e a gente dando de cara com esses números aí, que eu volto a repetir, né, preocupam pelo indicativo, subiu na semana passada, está mantendo esta semana essa alta, estamos nivelados um pouco mais no alto, com uma ocupação maior de leitos nos hospitais públicos, nos hospitais privados. Então, esses números são ruins. Daqui a pouco vem um outro decreto aí, fechando tudo de novo, e aí nós todos vamos arrepiar e vamos pular. Não pode isso, o governo está... Mas o governo só sabe fazer isso, ele não sabe fazer outra coisa, não. Ele não sabe se comunicar, ele não sabe absolutamente fazer uma campanha, ou não quer fazer isso, ou não quer gastar dinheiro com isso, sabe? Então, o que a gente pode entender é que, de repente, ele chega de novo, mostra a cara na televisão, e estou baixando um outro decreto, voltando para a onda roxa. Pronto, estamos perdidos. O Gui, vamos falar então também, já que a gente falou desse aumento aí de casos, a gente fala também de como isso reflete na nossa ocupação aí hospitalar, né? Tá aí na tela, já estão aí na tela os 2 boletins. Na ocupação total de pessoas internadas de Patos de Minas e de outras cidades também aumentou o percentual de ocupação de leitos. A gente observa aí, né? Leitos clínicos, né? Em colapso, tanto na rede particular quanto na rede pública, Gui. Mais de 100% aí, né? Para você ver, Odair, o que a média da semana passada continuou nessa semana. Ela simplesmente pulou da semana passada, de sexta-feira, para esta segunda-feira. Os números são muito parecidos. Eu costumo gostar de deixar
para ver na terça-feira, porque a terça-feira já tem uma coisa mais real, porque não trabalhamos no final de semana, tá? Nem feriado, esse negócio, pandemia não tem... É a mesma coisa agora em Israel, o pessoal da Palestina e de Israel fala, olha, chegou aqui o feriado, feriado ninguém briga, ninguém dá tiro, ninguém corre atrás de nada, vamos ficar quieto, vamos todo mundo para o piquenique, e seja o que Deus quiser. Ô Gui, questões como essa precisam ser levadas mais a sério em meio a uma pandemia. Mas vamos falar de imunização, porque as pessoas com comorbidades, né, aquelas que têm comorbidades, com idades até 45 anos, elas serão vacinadas essa semana em Patos de Minas. Está aí na tela o cronograma vacinal, né, e terá vacinação até no domingo, de 8 ao meio-dia, para aqueles que têm comorbidades e que estão com doses em atraso. Isso precisa realmente ser aí especificado e essa informação chegar até todas essas pessoas, né, Gui? Sim, claro. Quer dizer que vão vacinar também no domingo, é isso? Só para queimar minha língua aqui, falei que a gente não trabalha fim de semana e nem no feriado, né? A programação tem que continuar, tem que ir mesmo, tem que trabalhar no domingo, tem que trabalhar no sábado, na sexta-feira. Nós não estamos podendo perder tempo. Agora, é o que você tocou, é o assunto que você tocou aí, tem que comunicar. As pessoas têm que saber disso. Sabe, não é ficar esperando cair do céu aí que todo mundo seja complacente, condescendente com a prefeitura, com a administração e saia divulgando por aí. Ah, não, eu faço a minha obrigação, divulga onde? No site da prefeitura, vê lá quantos acessos tem. Muito complicado isso aí. Nós estamos penando por falta de comunicação, é muito complicado. E nessa falta de comunicação, a imprensa tem sido um grande parceiro da população noticiando tudo isso, né, sem as devidas campanhas, Gui. Exatamente, nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, precisava ter uma comunicação muito mais afinada com o povo, precisava ter uma comunicação muito mais próxima do povo, porque uma coisa, Olaí, você aprende isso na publicidade, uma coisa é você informar que existe um evento. Uma coisa é você informar que existe alguma coisa na cidade. A outra coisa é você motivar as pessoas a levantarem do sofá de casa, a saírem da sua empresa, levantar da sua cadeira e ir de encontro com aquele evento. É completamente diferente. A informação com a motivação. O que falta é essa motivação para as pessoas, sabe? Porque a gente informa jornalisticamente. Eu falo, você fala, olha, precisa ir e tal, mas de maneira muito jornalística, né? Não tem nenhuma motivação. Vamos lá, gente, é hora, precisa. E não tem isso, não tem. Massivamente. Gui, ainda falando em vacinas, o Brasil deve receber 2 lotes de IFA no sábado, suficientes para que a Fiocruz produza 18 milhões de doses da AstraZeneca. E o Butantan também deve receber insumo para invasar a Coronavac na semana que vem. Os atrasos no envio do IFA, né, pela China, podem ter sido provocados devido às recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro contra o governo chinês. Vamos ver isso aí. O Instituto Butantan está com a produção de Coronavac suspensa por falta de insumo. A Fiocruz comunicou na semana passada que estava com estoque baixo. Em audiência nesta segunda-feira no Senado, o secretário executivo do Ministério da Saúde garantiu que o IFA chinês será entregue na sexta-feira à Fiocruz, garantindo a produção de 18 milhões de doses de AstraZeneca. Que esses 2 lotes vão ser embarcados no dia 21 de maio. Então, é uma quantidade suficiente para a produção aproximadamente de 18 milhões de doses. Então, isso embarca no dia 21, chega no dia 28. O IFA para a produção de Coronavac deve chegar na semana que vem. Ainda há pouco conversei com o pessoal do Instituto Butantan. Hoje teremos uma confirmação, mas existe a possibilidade de remessa do IFA do Butantan ainda no mês de maio. Hoje a gente vai ter a confirmação, agora há pouco saiu no noticiário dia 20, mas há uma expectativa, uma sinalização para que isso chegue aqui por volta do dia 25, mas ainda pendente de confirmação por parte da China. O Instituto Butantan informou que os insumos devem chegar no dia 26 de maio e devem ser suficientes para produzir 6 milhões e 700 mil vacinas. Quanto à Pfizer,
200 milhões de doses devem ser entregues até setembro. A gente formalizou o contrato de 100 milhões de doses adicionais com o imunizante Pfizer, então a gente totaliza hoje aí 200 milhões de doses Pfizer adquiridas pelo governo federal. O primeiro contrato começou a ser entregue em abril desse ano, então recebemos aí 1 milhão de doses no final do mês de abril. Em maio temos 2,5 milhões de doses, né, são 4 entregas semanais da ordem de 630 mil unidades cada entrega. E junho temos uma perspectiva de receber 12 milhões de doses. A recomendação do Ministério da Saúde é de que a vacina da Pfizer só deve ser distribuída nas capitais, por conta do processo de armazenagem, mas isso pode mudar. Eles já protocolaram na FDA, a agência regulatória americana, estudos que comprovam estabilidade da vacina de temperatura de 2 a 8 graus por até 30 dias. O que diminui e facilita o nosso desafio logístico com relação à distribuição da vacina. Rodrigo Moreira também explicou por que o Brasil adota intervalos da aplicação da Pfizer de até 12 semanas, e não 3, conforme recomenda a fabricante. Quando avalia-se uma quantidade de vacinas não compatível com a nossa demanda, em prol de vacinar mais pessoas com uma dose, adotou-se essa estratégia de poder espaçar por até 12 semanas. Quando a gente volta para um cenário de disponibilidade de vacina adequada ou suficientemente razoável para a quantidade da população, a gente volta para o prazo de 21 dias para poder imunizar. E Boaventura, e essas ações aí do Ministério da Saúde? Olha, eu acho que o Ministério da Saúde agora é aquela corrida atrás do coelho, né? E o coelho corre rápido, e o Ministério da Saúde tem que tomar atitude. O secretário disse aí, em relação às vacinas que chegarão aqui, tomara que chegue mesmo. Uns falam em 18, o Ministério da Saúde fala em 18 milhões, a própria Fiocruz já acenou com 12 milhões de doses que ela pode fazer com essa próxima carga de IFA que chega aqui no Brasil. Essa decisão de espaçar essa vacina da primeira dose e da segunda dose é muito por causa do teste que foi feito lá no Reino Unido, né, na Inglaterra. Ela se indicou um pouco mais eficiente do que se aplicar imediatamente ou com 21 dias, as 3 semanas que é preconizado aí pela fabricante, pela BioNTech. Mas vamos torcer para que isso dê certo realmente, né? Porque está toda a população brasileira aí que está tomando AstraZeneca passando por isso. Agora, tem um detalhe, o Tedros Adhanom, da Organização Mundial de Saúde, deu uma entrevista que ficou assim, hoje é muito claro o que acontece no mundo. Ele disse claramente que tem um apartheid com a vacina no mundo, hoje é no mundo, não é aqui no Brasil, é no mundo. 47%, 1% dos países ricos, que representa 1%, já vacinou 47% da sua população. Enquanto que os países que têm a grande população, que têm a grande maioria de presença no mundo hoje, só vacinou 17% da sua população. É realmente uma diferença muito grande, né? E isso preocupa. Quer dizer, o mundo do mercantilista, o mundo do poder econômico é o que prevalece. Não adianta a Organização Mundial de Saúde, não tem dinheiro para isso, não tem fundo para regular essa distribuição de vacinas, compensando o que não pode comprar os países pobres ou os países de médio porte. E aí a gente fica nesse impasse. Onde nós estamos? Claro que nós estamos no de médio porte. Nós podemos pagar pela nossa vacina, não podemos comprar com a mesma condição que compra, por exemplo, os Estados Unidos, que compra a Inglaterra, ou que compra qualquer país da Europa com muito mais poder econômico do que a gente. Mas o mundo precisava ser um pouco mais humano numa hora dessa,
porque países da África, por exemplo, do continente africano, não podem comprar. Países que têm ali no entorno do Oriente Médio têm dificuldade, tem países muito pobres no mundo todo hoje que precisam dessa ajuda, e essa ajuda não é como quando estiver todo mundo dos países ricos vacinados, né? Precisa agora. O mundo precisa ser olhado com mais humanidade desse jeito, né? Então, é uma declaração que preocupa, e tomara que o Tedros seja ouvido por essas grandes nações e esse comportamento comece a ficar diferente. Porque não adianta você se vacinar e deixar o seu vizinho ali morrendo ou fazendo proliferar o coronavírus e até incentivando outras cepas, incentivando outras variantes desse vírus, que a gente sabe que se deixar ele vai embora. É verdade. Gui, vamos fazer uma parada rápida aqui. Ainda hoje aqui no News a gente fala da família que reconheceu o chinelo encontrado junto à ossada na BR-365. E também vamos falar mais detalhes da prisão do suspeito de matar a enteada de 6 anos que tinha autismo em Unai. Os restos mortais encontrados na semana passada na BR-365, próximo a Patos de Minas, podem ser de um homem desaparecido em 2019 em Lagoa Formosa. Familiares de Luiz César Oliveira, de 42 anos, reconheceram o par de chinelos que foi encontrado no local. Os restos do corpo humano foram encontrados em uma vala no quilômetro 395 da BR-365. Segundo funcionários da empresa que realiza a topografia da duplicação da 365, o corpo foi encontrado por eles na tarde de quinta-feira, mas somente na sexta conseguiram acionar a polícia. A ação contou com o apoio da PRF, bombeiros e Polícia Civil. A perícia técnica, no mesmo dia, deu início às análises e a Polícia Civil começou a investigação. Por alto, foi verificado se tratar de um corpo em estágio avançado de decomposição. Informalmente, por isso que a gente precisa realmente que Belo Horizonte vai nos dar esse arcabouço maior, né, de elementos. Informalmente, aparenta ser uma pessoa do sexo masculino, mas pela própria decomposição já do material que foi encontrado, né, que já estava na parte já só dos ossos. Então, isso aí já demanda um pouco mais de um critério técnico para apontar determinadas características dessa pessoa que foi encontrada. Ainda no local foi encontrado um par de chinelos aparentemente novos e que poderão ajudar na identificação do corpo. Nessa segunda-feira, uma família de Lagoa Formosa reconheceu o calçado como sendo possivelmente de um homem desaparecido desde dezembro de 2019. O delegado de homicídios pediu exame de DNA para verificar se de fato trata-se da mesma pessoa. Com essa informação desse par de chinelos, que é um par de chinelos diferente dos normais, né, só com uma coloração, esse aí tem um desenho, a Delegacia de Crimes contra a Vida preferiu que isso fosse exposto para a mídia, para que pessoas que eventualmente tiveram algum parente que estivesse desaparecido ou de qualquer outra forma, não estivesse sendo encontrado, né, por algum motivo, até já teria falecido, mas não se sabe onde ele estava, pudesse então, verificando esse chinelo, nos dar alguma informação a mais. No primeiro dia, logo após passarmos essas informações à mídia, daqui eu agradeço muito sempre por passar e expor esse trabalho desenvolvido pela Polícia Civil. Uma família procurou a Polícia Civil, no caso a Delegacia de Crimes contra a Vida, e indicou que aquele par de chinelos poderia pertencer a um parente seu que estaria desaparecido. A partir disso, então, assim como se viesse outras pessoas da mesma forma indicando que pudesse ser parente seu que estivesse ali com os restos mortais, nós pedimos para que essas pessoas comparecessem à delegacia, para que fosse, então, feito o procedimento para verificação de DNA, né, o DNA das familiares com os restos mortais da pessoa que foi encontrada. Devido à demanda de casos que são encaminhados para a Perícia Civil de Belo Horizonte, não há prazo para que o resultado de DNA seja entregue, mas a Polícia Civil de Patos de Minas espera que seja breve, para que se dê continuidade às investigações. Todos os procedimentos de DNA
são realizados em Belo Horizonte. Então, todos os de Minas Gerais são realizados em BH. Então, a demanda, com certeza, ela é alta, mas a Polícia Civil vem desenvolvendo com muita celeridade esses procedimentos de DNA, entre outros procedimentos, buscando eficiência, eficácia e o melhor para a população. Então, eu acredito que esse caso será resolvido com rapidez, né? Vai também dar a Delegacia de Crimes contra a Vida entrar em contato para tentar mais celeridade do que já é, para que a gente possa dar um retorno para essa família, positivo ou negativo. Porque, e aí tem a angústia, né, de uma família de estar à procura de alguém e não saber o paradeiro o tempo todo, né, aí na expectativa de onde essa pessoa esteja, e agora há a possibilidade, apesar de ser aí um desfecho trágico, há a possibilidade de poder passar por esse luto no encontro desses restos mortais aí que podem ser desse rapaz, né? O que vale a gente lembrar, Odair, que apesar da esperança dessa família, que é lá de Lagoa Formosa, esteve no nosso programa, esteve na NTV, foi feito matérias, né, com essa família, a mãe, inclusive, reclamando do trabalho da polícia. Esse pessoal que matou esse rapaz lá de Lagoa Formosa, eles confessaram o crime na Bahia, foram presos, confessaram o crime, depois foram soltos. A justiça soltou. Então, há uma desesperança em relação a isso também muito, muito grande. Agora, em relação a essa família aí, vale lembrar que, apesar de toda a esperança dela, o que tem é só conjectura, né? Não tem nada mais do que isso. Foi encontrada uma ossada que não está em estado de decomposição mais, porque já se decompôs. A matéria que devia se decompor já se decompôs, só tem ossos lá. E sobrou esse par de chinelo lá que pode identificar se é ou se não é desse rapaz, ou pelo menos deu um indicativo para fazer o DNA, né? Na hora que faça logo, resolva logo esse caso, porque essa família ou vai continuar procurando, né, pelo parente, ou vai esclarecer tudo e resolver, colocar um ponto final nessa história. Muito bem. O corpo de uma criança de apenas 6 anos, Gui, que tinha autismo, que foi encontrado pela polícia em um rio, no município de Unai, neste domingo, com sinais de agressão e abuso sexual. A gente vai falar desse assunto agora, porque o padrasto da menina, de 36 anos, que já foi preso, é o principal suspeito de cometer este crime. O corpo da menina de apenas 6 anos e que sofre de autismo já estava desaparecido desde a última quinta-feira. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil participaram das buscas que aconteceram no Rio Preto, que corta o município de Unai. As buscas aconteceram durante todo o fim de semana, porém, somente no domingo o corpo foi encontrado. As buscas da criança, tanto em bairros adjacentes quanto na mata próxima do rio também. E dado ao cair da noite, as buscas foram suspensas e retomadas na sexta-feira, né, em conjunto, dando continuidade aí, em conjunto com a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, e já na sexta-feira à noite, foi realizado, né, lá próximo ao local onde ela havia dia no sábado, ontem, na data de ontem, nós retomamos as procuras, demandamos o apoio do Corpo de Bombeiros novamente, né, inclusive acionamos uma equipe de bombeiros de Uberaba com um cão de faro para esse tipo de busca, né. Em determinado momento, já no final da tarde, esse cão ele deu sinal que houvesse indícios numa determinada barraca às margens do rio, bem como na própria margem do rio. Então, dado esse sinal, já hoje, na data de hoje, na parte da manhã, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas no local, inclusive com a equipe de mergulhadores, e a equipe que estava numa embarcação, inclusive cedida pela Polícia de Meio Ambiente, localizou o corpo da criança. Como havia essa suspeição do padrasto, ele se manteve a todo momento monitorado por nossas equipes, e a partir do momento que o corpo foi localizado houve essa detecção dos indícios de violência, ele foi conduzido para a delegacia para as demais providências por parte da Polícia Civil. Segundo a polícia, a criança de apenas 6 anos estava sob os cuidados do padrasto, isso porque a mãe estava no hospital grávida, prestes a dar à luz a um filho do suspeito. Em uma coletiva de imprensa realizada de forma virtual,
o delegado regional da cidade de Unai destacou a alta periculosidade do suspeito, que inclusive tem várias passagens pela polícia. Teria estuprado uma criança de apenas 3 anos e estuprado e matado a própria mãe no ano de 2007. Já possuía um extenso histórico criminal nesse sentido, né? Inclusive, no ano de 2007, ele estuprou e matou a própria mãe. Depois, ainda durante o cumprimento da pena, ele obteve o benefício da saída temporária, foi até a sua cidade natal e lá foi suspeito de ter forçado uma criança de 3 anos a fazer sexo oral com ele. Para a polícia, o suspeito negou ter praticado o crime. Porém, o médico legista constatou as agressões e o abuso sexual. Segundo a polícia, o suspeito agiu com crueldade. O médico legista constatou que a vítima realmente foi brutalmente assassinada após ter sido molestada sexualmente. Ela teve o rompimento do ímã recentemente e teve a mandíbula fraturada, parte do tórax, esganadura no pescoço. Então, uma morte muito cruel. Segundo a delegada Lilian Rodrigues, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Unai, e que estava de plantão no dia em que o corpo foi encontrado, o suspeito do crime demonstrou frieza durante a investigação, o que chamou a atenção da polícia. Desde o primeiro momento, o investigado se mostrou muito frio com os acontecimentos, e isso levantou suspeita aos investigadores, que até mesmo ao realizar as buscas, ele simplesmente não ajudou nas buscas. Há até imagens dele deitado em um pasto enquanto todo mundo procurava pela criança. Então isso já mostrava uma conduta estranha por parte dele, né, que não demonstrou nenhuma preocupação. Posteriormente foi angariado os elementos que o Dr. João constou aí na entrevista dele e com relação a isso, com base no encontro do cadáver, foi ratificada a prisão dele nessa tarde aqui na delegacia de Unai. O suspeito foi preso temporariamente e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A Delegacia de Homicídio de Unai vai agora esclarecer os fatos. A polícia ainda deve ouvir a família e amigos para saber se o homem já abusava há mais tempo da garota. O Gui, mais um caso, outro caso, né, em que o inimigo, o perigo, o covarde, né, aquele que agride, aquele que mata, mora no mesmo local em que a vítima, sobre o mesmo teto. Quase sempre é assim, né? Agora eu chamo a atenção para o detalhe mais importante de toda essa história aí. Quer dizer, nada é mais importante do que a vida dessa menina, do que aconteceu com ela. Nada, absolutamente nada. Mas existe um fato extremamente importante. A culpa é nossa. Nossa sociedade. Quando eu falo nossa, da sociedade brasileira, da nação brasileira, do povo brasileiro, mal representado no Congresso, fabricando leis que não põem na cadeia um sujeito desse aí. A pessoa que estupra e mata a mãe, aí ele vai cumprir pena, tem benefício. Qual o benefício que uma pessoa dessa... Porque quem estupra e mata a mãe é um psicopata. Ele não pode viver na sociedade. Ele não pode viver em contato com as outras pessoas. Ele tem que ser afastado, Odair. Ele não pode, de maneira nenhuma, voltar ao convívio da sociedade. Aí o que acontece? Eles liberam esse elemento num benefício do cumprimento de pena. Ele estupra uma menina de 3 anos. Ainda consegue sair da cadeia para matar essa garotinha de 6 anos de idade. Estuprar e matar essa garotinha. O legista falou aí, mas falou tecnicamente, supostamente, teve o ímen rompido recentemente. Claro que foi ele. Matou, estuprou, matou e jogou com crueldade essa garotinha no rio. Isso é culpa da lei brasileira. Um sujeito desse comete um crime desse com a mãe, toma aí 40 anos, sai com 8. Sabe, o Código Penal brasileiro é bom. Não é tão ruim assim, ele precisa de alguns reajustes porque é muito antigo.
Mas aí vem uma tal de lei de execuções penais e coloca tudo a perder, botando um elemento desse aí na rua. A mãe dele era pobre, não pôde acompanhar isso, a família não pôde acompanhar isso. Essa outra garotinha de 3 anos também devia ser pobre, sabe? E isso acontece e fica para lá mesmo, porque é só mais uma garotinha de 3 anos que foi estuprada. E agora essa aí, dentro da casa dele, fazer uma coisa dessa, sabe? Uma pessoa que faz esse tipo de coisa não merece sair da cadeia em tempo algum. Nós não podemos, porque nós não temos prisão perpétua. Nós não temos porque o povo, os nossos representantes não querem. Não é para todo mundo a prisão perpétua. É para esses casos que precisam ser, de pessoas que precisam ser retiradas da sociedade para não cometer esses crimes com essa atrocidade. Nada volta atrás, a sociedade vai lamentar, todo mundo vai ficar estarrecido, todo mundo vai ficar assustado, mas na verdade ninguém olha para dentro de si, olha para o próprio umbigo e fala: eu também sou culpado disso, porque coloco lá no Congresso representantes que não tomam nenhuma providência, que vão ficar lá, sabe, defendendo os próprios interesses. É uma brincadeira uma coisa dessa acontecer no Brasil, viu? A gente não sabe o que fazer, porque nós ficamos aqui na incapacidade, na impotência para dar uma solução para um caso desse aí. E é preciso ter uma solução, porque outras garotinhas de 6 anos, de 3 anos, vão continuar sendo estupradas, mortas, abusadas, e vão ficar por isso mesmo, vai ficar por isso mesmo. Muito triste isso. É uma coisa que a gente precisa cobrar, mas cobrar muito do mundo político, do Congresso Nacional. Eles precisam fazer esse tipo de coisa. Ao invés de ficar brigando lá para ver quem mando eu, manda você, quem é que manda, tem mais poder, faça isso, faça o certo aí para proteger a população brasileira, para proteger esses inocentes e esses indefesos que não tem como. Triste e revoltante. Gui, com essa a gente encerra então a nossa análise da notícia. Obrigado por sua participação aqui. Amanhã a gente se encontra novamente. Obrigado, boa noite a todos. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News fica por aqui. A gente se encontra amanhã então às 19 horas.